Shabbat Shalom novamente. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno por cada vida que está aqui nesta noite. Eu creio muito que o Senhor escolhe a dedo as pessoas para estarem aqui e ouvirem. Então, se você está aqui nesta noite, eu creio que essa palavra seja para você. E, para mim, eu sou a primeira a ouvir, sou a primeira a apanhar. Esta semana nós estamos fazendo a leitura da Parashá Behukotai, que significa conforme meus regulamentos, o Eterno, ele passa para o povo de Israel. O que será deles? Quão bem-aventurados serão se eles ouvirem os estatutos divinos e as ordenanças de Hashem. Que a região em que eles estiverem seria abençoada com chuvas. Se eu não estou enganada, minha mãe vai ensinar sobre isso amanhã pela manhã. Não percam, vai ser uma brachá sobre as chuvas. Mas a maior parte da Parashá dessa semana é sobre o que aconteceria a eles caso eles desobedecessem. Então, quem leu essa Parashá sabe que o Eterno, ele mede com uma balança justa. Se você for obediente, você será abençoado. Mas se você não for, você será punido. E hoje eu quero falar sobre o que leva a gente a ser punido. Eu vou entrar num versículo específico dessa Parashá, onde ele cita o número 7, sobre 7 castigos. E por que ele puniria o povo dele com 7 castigos a mais, caso eles não ouvissem? Vamos lá? A Parashá se inicia em Vaikra, Levítico 26, verso 3. Eu vou ler ali na frente, no verso 27 e 28, tá? Só que antes destes versos, o Eterno já tinha citado isso. Sobre esses 7 vezes mais, sobre 7 punições. Mas eu me atentei a esse daqui porque aqui tem outros detalhes que eu quero passar para vocês. E se, durante isto, vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês com fúria. Então aqui ele já está falando, se vocês não ouvirem meus estatutos e minhas ordenanças, acontecerá isso, isso, isso e isso com vocês. E aqui ele disse, e durante isto, se vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês com fúria. E também os castigarei mais outras 7 vezes por seus pecados. Urashi, ele comentando sobre essas 2 palavras, na verdade essas 3, 4, durante isto, ele diz assim, enquanto essas maldições, castigos estão acontecendo, você ainda não me ouvir, acrescentarei mais sofrimentos de outra natureza. Ou seja, você pecou contra o Eterno, quebrou uma ordenança, quebrou um mandamento divino, a punição virá. Se durante essa punição, se durante esse período que o Eterno está te punindo, você não se arrepender, não se voltar para a Torá, não praticar a techuvá, ele acrescentará 7 vezes por seus pecados. Morá, mas é 7 vezes cada pecado que eu cometer? Não, porque o Eterno não pune injustamente. Como eu disse, ele julga a terra, a humanidade, com uma medida justa, com uma balança justa. Então, se ele é justo,
e ele vai me punir 7 vezes mais, então eu, pelo menos, devo ter cometido 7 pecados a mais. Vamos lá. Vaikra, Levítico 26, 28. E se durante isto, 27 e 28, perdão. Vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês. Com fúria e também os castigarei mais outras 7 vezes por seus pecados. Baal Aturim, que é outro comentário rabínico. Se durante isto, essas palavras novamente, esse durante isto, mais especificamente, se durante isto, essas 3 palavras. As letras finais dessas palavras, mem, dalet, ei. Dessas 3 palavras, im, ad, elá. Im, ad, elá. Se durante isto. Então, no hebraico nós lemos da direita para a esquerda, mem, dalet, ei, que seria esse, o M seria essa letra, o D seria essa e o H essa. Tá? Seria o mem, dalet, ei. Soletram a palavra midá, medida, pois Deus promete, eu medirei sua recompensa. Medirei por medida. Aí você vai lá no tradutor, aqui ficou bem pequenininho, mas todo mundo tem tradutor no celular. Se vocês colocam lá no tradutor, português para hebraico, e coloca a palavra medida, vai sair mem, dalet, rei. Certo? Então, essas 3 palavras, se, durante isto, pode ser traduzido como medida. O Eterno medirá a sua recompensa ou punição, medida por medida. Ok? Até aqui? Outro comentário rabínico. Or Hachaim. Se você não me ouvir aqui, se durante isso vocês ainda não me ouvirem, se você não me ouvir, Techuvá é condicionada a ouvir Deus. Ou seja, estudar a Torá. O verdadeiro arrependimento é impossível sem a Torá. É aí que nós vemos. Então, você pode me perguntar, mas Morá, então, quem está fora do caminho da Torá, não tem como se arrepender dos pecados e viver uma nova vida. Uma vida do zero, uma vida sem punição. Os nossos sábios dizem que a Techuvá é condicionada a ouvir a Deus. Ouvir a Deus é estudar a Torá. O Senhor, o Eterno, Ele fala conosco através do quê? Através da Torá. Para nós conseguirmos praticar a Techuvá, nós temos que ouvir a voz do Eterno. E a Torá é a própria voz de Hashem. Então, a Techuvá, o que é Techuvá? Retorno, arrependimento, mudança de caminho, mudança de atitude. A Techuvá é condicionada a ouvir a Torá. Então, você pode me perguntar, então quem está no mundo ou quem está em outros segmentos religiosos, eles estão sem esse condicionamento? É por isso que nós vemos tanta desgraça no mundo acontecendo. É por isso que as pragas estão vindo a todo instante, em todas as áreas, em todas as regiões do país e do mundo. Por quê? Como as pessoas se arrependerão? Como elas praticariam a Techuvá se elas não estudam a palavra do Eterno? Se elas não estudam a Torá? Se a Techuvá está condicionada a ouvir, como essas pessoas vão fazer Techuvá? Como elas vão se arrepender? Ou seja, o mundo jaz no maligno, correto? Está virando uma bola de neve e cada dia vai piorar. Por isso, a palavra nos diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. O que aconteceria com essa terra se nós fôssemos retirados dela? Ela apodreceria, o cheiro seria insuportável, porque nós é quem temperamos aqui essa terra. Nós somos a luz desse mundo. Nós ainda temos a oportunidade de fazer a diferença nele. Nós ainda temos a oportunidade de levar a palavra àqueles que ainda não conhecem, de levar a Torá àqueles que ainda não conseguiram praticar a Techuvá. Vamos continuar.
Lá, ó, aqui no finalzinho, outras 7 vezes por seus pecados. 7 castigos pelos seus pecados. O Eterno não punirá 7 vezes mais por cada pecado cometido. Deus não pune injustamente. Seguindo esse raciocínio, não significa que Deus exigirá 7 retribuições para cada pecado, mas que Deus exigirá a retribuição pelos pecados do povo judeu, que são 7. Ó, a partir de agora nós vamos entrar nos pecados que nós cometemos só de não praticar techuvá. Deixa eu clarear essa ideia para vocês. Você está sendo punido por algo que você fez. Em Rosh Hashanah, o que o Eterno fez? Ele julgou a terra, correto? Ele julgou a terra. Você, este ano, vai ser punido pelos seus pecados. Se você não ouvir a Torá, se você não se arrepender, se você não der um jeito na vida, se eu não der um jeito na minha vida e tentar preencher as lacunas da minha vida, as brechas e os pecados, só com esse ato de não tentar, eu cometi 7 pecados. E desses 7 pecados, o Eterno acrescentará na vida dessa pessoa 7 outras punições em outras áreas da vida, financeira, emocional, saúde. Vamos lá. Quando eu não pratico a techuvá, quando eu não me volto ao Eterno, quando eu não me arrependo dos meus pecados, eu cometi falha em ouvir. Nós temos uma dificuldade, eu tenho dificuldade em ouvir. Eu tenho dificuldade em ouvir. Eu preciso trabalhar muito isso. Eu não sei ouvir. Eu quero falar. Mas existem momentos que nós precisamos ouvir. É necessário momentos em que nós nos calemos para ouvir a palavra do Eterno, concentrar naquilo que está sendo dito. E quando alguém chegar até nós e falar, olha, você não está tendo uma atitude legal, é ter humildade, que é muito difícil, em se calar e refletir, cara, realmente, pode ser que a minha atitude tenha sido feia e eu preciso mudar. Nós falhamos em ouvir, nós falhamos em fazer. Porque techuvá é uma atitude. Arrependimento é uma atitude. Para você se arrepender, você precisa quebrar o seu orgulho. E para quebrar o orgulho dói. É doloroso. É muito doloroso. Então, quando nós decidimos não nos arrependermos, não estarmos atentos ao que o Eterno está falando, você acha mesmo que o Eterno quer que você e eu seja punido para o resto da vida e não encontre a shalom, e não tenha shalom dentro do nosso lar, dentro da nossa vida? Você acha que o Eterno quer te punir o resto da vida? Se Ele está te punindo é porque algo de errado tem. Nós precisamos levantar os nossos ouvidos aos céus e ouvir do Eterno o que é que Ele quer que nós mudemos. Relacionar-se com os estatutos com desdém. O Eterno colocou os estatutos dele, as ordenanças dele. Só que, muitas das vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós ignoramos sem ver. Nós ignoramos sem ver. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, já aconteceu. Eu deixei de fazer ralá numa sexta-feira. Ah, eu compro uma ralá, hoje não deu tempo. Deixa para a semana que vem. Eu estou tratando os estatutos do Eterno com desdém. Eu estou usando o meu exemplo, eu não estou aqui para julgá-los. Vocês sabem em qual área da vida de vocês falham. Eu sei em quais áreas eu falho. Eu falho como ser humano, eu falho como servo de Hashem. Eu falho o tempo todo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu preciso ser ensinada e instruída, eu preciso melhorar. Aversão às leis sociais de Deus. O que é as leis sociais? O que seria leis sociais? É sobre o meu próximo, sobre a minha comunidade. O que você tem feito dentro desta comunidade para ajudar o amiguinho do lado?
O que você tem feito nesta comunidade para ser um exemplo para os outros? O que você tem feito nesta comunidade para trazer pessoas para cá? O que você tem feito nessa comunidade em que você pratica a caridade e a tzedakah? Porque as pessoas precisam e nós, o Eterno nos dá para que nós ajudemos. O que nós temos feito em relação às leis sociais? Impedir outros de cumprirem os mandamentos. Mas como assim? Como eu vou impedir alguém de cumprir o mandamento? Deixa eu falar uma coisa. Se você dá um mau testemunho lá fora, se você é uma pessoa totalmente diferente do que é aqui dentro, e mais pra frente, você decide mudar e fala, eu quero mudar, eu preciso mudar. E você chama uma pessoa que sempre conviveu com você para chegar aqui na sinagoga e ouvir a palavra, essa pessoa vai falar assim, você? Ela talvez nem vai te falar, mas vai pensar, mas você? Você me chamando? Você que não é exemplo? Exemplo nenhum? Isso é impedir os outros de cumprirem o mandamento. É o falso testemunho. É ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. Que nós possamos tentar e lutar para sermos a mesma pessoa. Se nós formos uma pessoa difícil lá fora, vamos mudar. Não sejam aqui dentro. Vamos tentar mudar. Nós estamos aqui para evoluir. Por mais que a gente suba 3 degraus e depois caia 2, vamos continuar. Nós precisamos dar um bom testemunho, nós precisamos ser bons exemplos. Como que o meu irmão do lado vai ter ânsia de servir ao Eterno, vai ter ânsia em seguir os estatutos, se os exemplos que ele vê na frente dele não são bons? Nós precisamos impulsionar. É sobre isso, impulsionar o nosso irmão do lado a cumprir as mitzvot de Hashem, com o nosso exemplo. Olha só, um dos pecados que nós cometemos sem praticar techuvá é quebrar o pacto de Deus. Porque qual foi o pacto que os nossos ancestrais fizeram no deserto em frente ao Monte Sinai? Nós obedeceremos e... Quando você não pratica techuvá, quando você desdenha das leis e estatutos divinos, quando você não se arrepende daquilo que você cometeu, o que acontece? Você quebra o pacto que você fez com o Eterno. Só que o Eterno, ele já deixou escrito, se você for obediente, é isso que você vai receber. Mas se você quebrar o seu pacto comigo, a sua aliança comigo, você também vai receber, mas vão ser punições. E outra, o 7º é onde eu queria chegar e onde eu queria focar nesta noite. Permanecer inalterado pelas penalidades de Deus. Conversei com uma pessoa essa semana e eu até brinquei com ela, falei, nossa, o que a gente está conversando é exatamente o que eu vou ensinar, é muita coincidência. Ela falou assim para mim, não existe coincidência. E eu acredito que uma folha de uma árvore só cai se o Eterno permitir. E essa pessoa falou assim, olha, eu estou tendo umas dificuldades esse ano. Esse ano está um pouco difícil para mim. O que será que eu estou fazendo? E aí eu falei, nossa, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Talvez, o que está acontecendo é que talvez você esteja sendo punido, mas não está mudando. Talvez você está sendo punido, mas não está enxergando aonde tem que mudar. E eu falei para essa pessoa, eu falei assim, dá um jeito de encontrar onde está a brecha, onde está a lacuna. Porque o Eterno só tem sorte de bênçãos para mim e para você. Se o ano está difícil, se você não está encontrando uma solução, é porque algo na sua vida precisa ser mudado. Porque lá em Rosh Hashanah, o Eterno, ele te julgou. E se você está passando por dificuldades nesse ano, é porque algo na sua vida precisa ser mudado. E nós temos até Rosh Hashanah deste ano para mudar. Porque aí será um novo decreto, serão mais 12 meses, onde o julgamento do Eterno já estará decretado sobre a nossa vida. E um dos pecados que nós cometemos por não nos arrependermos é permanecer inalterado pelas penalidades de Deus. O Eterno, ele é bom, justo e benevolente. Se ele me julga e se ele te julga, é porque ele quer o quê? Mudança. Eu estou te julgando, eu estou te penalizando, eu estou te punindo. Eu quero que você mude, eu quero que você melhore. Alguma coisa na sua vida não está me satisfazendo.
momento, quando você tiver um momento de dificuldade muito forte na sua vida, você para e pensa: o Eterno está me punindo? Eu já falei isso várias vezes, a Grace até perguntou para mim, não foi a Grace? Não foi ela. Foi outra pessoa. Falou assim, me fala, o que você ensinou aquele dia? Você falou assim que acho que foi ela assim, a gente tem que ter discernimento para saber quando é prova e quando é preço. Então, todo mundo aqui sabe quando está pagando por algo. Todo mundo aqui, inclusive eu, sabe quando é uma prova, um teste. Essa semana eu fui diversas vezes testada. E eu falhei. Falhei diversas vezes. É uma coisa assim, ó, igual o Moré Pinhas falou. Quando na semana que a gente vai ensinar... Pensa, meu pai é um herói. Meu Deus, ele ensina toda semana. Nunca deixou de ensinar. Nossa, Deus. Ó, na semana... Moré, vamos ler, não é assim? Na semana que nós vamos ensinar, a gente é testado. Mas é testado demais. Aí eu vejo quão falho nós somos. Porque eu, particularmente, eu falo sobre mim. Eu tenho que falar sobre mim, não sobre os outros. Eu falho em muitos testes. E eu me martirizo por causa disso. Mas o que eu fiz, eu posso voltar atrás? Mas o que acontecer novamente mais para frente, eu posso mudar. Eu posso tentar melhorar. Eu sei que eu não vou parar de ensinar. Vai acontecer de eu ensinar de novo. E vai acontecer de eu passar por testes novamente. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso aprender com as minhas falhas. Porque senão eu vou ser punida o resto da minha vida e eu não vou encontrar shalom de Hashem. Nem na minha vida, nem na minha família, nem no meu lar. Então, quando o Eterno nos pune e quando Ele nos testa e nós falhamos, todas essas vezes é para que nós possamos nos elevar espiritualmente, melhorar e atingir o centro da vontade dEle. Isso explica o que os sábios queriam dizer quando disseram: 3 livros estão abertos em Rosh Hashanah. Um contém os nomes dos totalmente ímpios. Um contém os nomes dos totalmente justos. E o outro contém os nomes das pessoas comuns, cujos méritos e deméritos estão em equilíbrio. Estes últimos, essas pessoas aqui, ó, que somos, vamos dizer, eu e você, talvez, porque eu ainda me considero muito falha, estes últimos são dados até Yom Kippur, para ver se arrepende. Se não o fizerem, serão inscritos no livro dos pecadores confirmados. Então, todo ano nós falamos aqui, nós temos até Yom Kippur para nos arrepender. Passou Yom Kippur, não adianta bater o pezinho e não adianta espernear. O seu julgamento está decretado. Nós temos até Yom Kippur para que o livro do julgamento anual se feche. Ou seja, se nós não nos arrependemos até Yom Kippur, nós seremos inscritos no livro dos pecadores confirmados. Aí é ladeira abaixo. Aí é lasqueira. Aí a punição virá. E você pode reverter essa situação? Pode. Mas você precisa se arrepender até o próximo Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, se este ano está sendo difícil, mais do que o ano passado, talvez, se você está vendo que está sendo punido ou testado muito mais do que o ano passado, aguarda mais um pouquinho, está chegando. Mais uns 3, 4 meses, haverá um novo julgamento. Só que nesse tempo, mude de atitude. 3, 4 meses, né? 4, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses. 5 meses, é outubro, não é, Yom Kippur? 5 meses. Nossa, eu tô achando que eu já estou lá para julho. 5 meses. Até lá, tem bastante tempo para se arrepender, para mudar de atitude, para pedir perdão para aquele que você magoou, ou talvez aquele que te magoou. Você chegar nessa pessoa e falar assim: olha, tá tudo bem, tá tudo certo. Que o Eterno te abençoe. Vamos viver em paz, vamos viver em união. Precisamos ser errados, um só, uma unidade. Nós precisamos ser um corpo diante do Eterno. O comentário de Jonathan no Targum. E se depois desses castigos, depois dessas punições todas que estão decretadas sobre nós, tem pessoas que têm mais punições decretadas, outras menos.
Se você não estiver disposto a obedecer às doutrinas da minha lei, acrescentarei para puni-lo com 7 pragas, pelas 7 transgressões com as quais você pecou diante de mim. Ou seja, por não ouvir a voz do Eterno, por não se arrepender e por não praticar a techuvá, a gente quebrou 7 méritos, 7 pecados. Nós transgredimos 7 vezes. E por essas 7 transgressões, o Eterno nos enviará 7 pragas de outras naturezas. A praga pode ser dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida emocional, conjugal, da saúde. Na verdade, se são 7 pragas de outras naturezas, pode ser que sejam em todas as áreas da vida. Pode ser que o Eterno te pune em todas as áreas da sua vida. Pode ser que o seu carro estrague e vive estragando durante um ano. Não pare de estragar, não pare de estragar, não pare de estragar. Sua criança fique doente, não para de ficar doente, gasta com farmácia. Em alguma área, nós seremos punidos 7 vezes pelos 7 pecados que cometemos por não ter ouvido a voz do Eterno. Da mesma forma, as palavras eu sim, eu, de Vaikra 26, 24, ó. Aqui, ó, vou ler para vocês. E ele não fala só uma vez, não. Nos versículos anteriores, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, ó. Se a despeito de tudo isso, vocês recusarem minha correção e permanecerem contra mim, também eu me oporei a vocês. E eu, sim, eu, os ferirei 7 vezes mais por seus pecados. O que isso quer dizer? Que o Eterno não vai enviar servos dele para punir o povo dele. Ele vai vir pessoalmente punir você e eu. Ele foi pessoalmente punir o povo de Israel. Ele diz, eu mesmo, eu pessoalmente te punirei. Eu mesmo me oporei contra você. Isto é o que Deus disse a Israel, eu te avisei, mas você não me deu ouvidos. Eu trouxe guerreiros e anjos de destruição sobre você para vencê-lo. Ó, guerreiros e anjos de destruição sobre você. Isso daqui é espiritualmente falando. Você cometeu injustiças e pecados. O Eterno vai mandar os servos dele, os anjos, para te punirem. Se você não ouvir, ele mesmo, pessoalmente, nos punirá. Mas você não deu ouvidos. Se eu o expulsar, ele dizendo, os sábios, eles fizeram aqui um comentário do que o Eterno estava querendo dizer com isso para Israel. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando Deus disse para Israel, eu mesmo te punirei, eu os levarei, eu sairei com vocês, eu levarei vocês, porque aqui nos versículos, se vocês lerem, tudo aqui está falando, ó, eu levarei vocês à terra dos seus inimigos, eu mesmo conduzirei vocês, eu mesmo punirei vocês. Ou seja, o Eterno está falando na primeira pessoa, ele mesmo, pessoalmente, punirá o povo dele. Por que ele disse isso? Por quê? Aí os sábios dizem que, tipo, o Eterno pensou, se eu o expulsar da terra por conta própria, temo que ursos e lobos ataquem e matem você. O que então devo fazer com você? Você e eu deixaremos a terra e iremos para o exílio. E agora, embora nós estejamos no exílio, o santo bendito seja está conosco e não nos abandona. Quando formos libertados do exílio, Deus retornará conosco, como está escrito em Irmiyahu 31. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Para provar para vocês, os sábios dizem que quando o Eterno diz para Israel, eu mesmo punirei vocês, eu os levarei à terra dos seus inimigos. Quando ele disse isso, ele quis dizer assim, ó, eu deixarei a minha terra por vocês. Eu deixarei a minha terra, a terra que me conecta. Eu deixarei a minha terra para acompanhar vocês. Porque se eu os expulsar e não os acompanhar, vocês serão aniquilados. Ou seja, até na punição o Eterno não nos deixa. Até na punição ele continua cuidando de cada um de nós. Olha aqui, ó, para provar para vocês. Nesse mesmo capítulo 26 de Vaikra, no verso 41, 42. 41. Nesse tempo eu serei contra eles,
levando-os à terra dos seus inimigos. O Eterno disse que levaria o povo de Israel à terra dos inimigos dele. Pessoalmente, eu levarei vocês à terra dos seus inimigos. No entanto, se o seu coração incircunciso se humilhar, olha lá. Se você se humilhar e se arrepender, Israel, vocês estarão livres da punição de seus erros. Ó, eu me lembrarei da minha aliança com Yaakov, e também da minha aliança com Isaac, e de minha aliança com Abraão. E me lembrarei da terra. Como assim ele vai se lembrar da terra? Então ele se esqueceu da terra. Ele está exilado juntamente com o povo. Ele não está na terra. Ele está aonde você estiver. Assim como nós aprendemos que aonde tem uma Torá, onde tem uma sinagoga, é um mini Beit HaMikdash. É um mini templo. Se nós estamos aqui, se nós estamos diante da Torá, o Eterno está conosco. E lá em Irmiyahu 31, 1, diz assim, ó. O povo que escapou da espada encontrou favor no deserto. Eu trouxe Israel a seu descanso. Nós podemos estar exilados neste momento. Nós podemos estar sendo punidos pelos nossos erros e pelas injustiças que cometemos. Mas o Eterno nunca nos abandona. E Ele nos diz esta noite que tudo que Ele faz por mim e por você é para o nosso bem. E se Ele nos pune como um pai que nos ama, porque Ele quer nos ver bem, Ele nos quer ver felizes, cheios de shalom, com prosperidade na vida financeira, na saúde, na área da saúde emocional, conjugal. Que nós possamos aprender nessa noite que tudo que nós fazemos, nós temos uma consequência, nós recebemos uma punição. Só que nós também temos que aprender que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Eterno. Nós precisamos ter sensibilidade nos nossos ouvidos, para quando o Eterno usar qualquer pessoa que seja, porque Ele pode ser que Ele use a menor pessoa do reino. Pode ser que Ele use a menor pessoa do reino. Mas Ele pode usar e chegar até você e te mostrar o caminho que você precisa trilhar, que você precisa caminhar. Que nós possamos, nesta noite, aprender que nós precisamos ter sensibilidade nos nossos ouvidos para ouvir a voz da Torá. Fazer e praticar até chuvar e trilhar o caminho que o Eterno quer para nós. Amém? Ganzul Letová, tudo é para o bem. Amém? Para o Hashem, amém.